Boa noite a todos. Peço que coloquem os celulares em modo silencioso, por favor. Damos início à reunião ordinária da Câmara Municipal de Nona Vitória, Estado do Paraná, do dia 16 de junho de 2025. Declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária do exercício de 2025 da 35ª Legislatura da Câmara Municipal de Nona Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido para que todos coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Passamos agora à discussão da ata da reunião anterior. Caso não haja retificações ou impugnações, consideraremos a ata aprovada. Solicito ao senhor Adrian que recolha as assinaturas. Peço ao vereador Marcos Borracha Caos que proceda à leitura dos itens constantes do expediente do dia. Para refletir. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória das suas santidades. Salmos 97,
versículos 11 e 12. Ofícios do Executivo. Ofício 530/2025 encaminha projeto de lei ordinária de número 17/2025 para apreciação do plenário. Ofício número 553/2025 encaminha projeto de lei ordinária de número 19/2025 para apreciação do plenário em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 17/2025 do Executivo. Altera a lei municipal número 4890/2020 de 17 de setembro de 2020. Projeto de lei ordinária número 19/2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a emitir a ordem de serviço relativa ao contrato de concessão número 340/2020, decorrente da concorrência pública número 2/2019, nos termos da Lei Municipal número 4.717/2017, com redação dada pela Lei número 5.184/2024 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 240/2025 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realize a pavimentação asfáltica da rua José Rudnick, no bairro São Brás. Justificativa. Trata-se de uma via bastante movimentada, utilizada diariamente por veículos da Sanepar, pelo transporte público e por moradores da região. Apesar dos inúmeros pedidos realizados à Prefeitura, inclusive com abaixo-assinado, até o momento não houve providências. Em dias de chuva, a rua se torna praticamente intransitável, gerando transtornos e riscos aos cidadãos. A pavimentação da rua José Rudnick é uma demanda antiga da comunidade local e deve ser tratada com prioridade pela administração municipal. Indicação número 241/2025 da vereadora Pastora Josi ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realize a desobstrução e manutenção das bocas de lobo localizadas na segunda entrada da rua Eduardo Carvalho, no bairro Rio da Areia. Justificativa. Moradores da região relataram que as bocas de lobo encontram-se entupidas, agravando os transtornos durante o período de chuvas, com alagamentos e prejuízos materiais. A situação compromete a drenagem adequada das águas pluviais, afetando diretamente a segurança e o bem-estar da população local. A intervenção é urgente para evitar novos danos e garantir a funcionalidade do sistema de escoamento. Indicação número 242/2025 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizados estudos e providências para a pavimentação asfáltica da rua Foz do Iguaçu, no bairro Bela Vista, em União da Vitória, Paraná. Justificativa. A referida via encontra-se em condições inadequadas de tráfego, com trechos irregulares e acúmulo de poeira em períodos de estiagem, além da formação de lama nos dias chuvosos, o que prejudica a mobilidade de pedestres e veículos. A pavimentação da rua Foz do Iguaçu trará mais segurança, conforto e valorização à região, beneficiando diretamente os moradores e melhorando o acesso aos serviços públicos e aos transportes. Indicação número 243/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, indica-se a realização de reparos urgentes no CEMEI Professora Ângela Cristina Miller Crestani, que é novo, localizado no bairro Lagoa Dourada. Conforme relatos, a obra apresenta diversas falhas, como a ausência de acabamento com cimento nas goivas, infiltrações,
trechos de telhados danificados e goteiras que comprometem o uso das salas, com registro de água entrando no interior do prédio durante as chuvas. Justificativa. A situação descrita representa risco à segurança e bem-estar das crianças e servidores, além de comprometer o funcionamento adequado da unidade. É imprescindível que a Prefeitura promova a vistoria e a imediata manutenção da estrutura, garantindo um ambiente digno, seguro e funcional para a comunidade escolar. Indicação número 244/2025, da vereadora pastora Josi, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, indica-se a realização de manutenção na rua Orlando Mucifará, localizado no bairro Rio da Areia, no município de União da Vitória, Paraná. Justificativa. A via é de chão batido e apresenta buracos de grande porte que dificultam a circulação de veículos e pedestres. A situação da rua tem causado inúmeros transtornos aos moradores que relatam dificuldades de acesso e risco de danos aos veículos. A manutenção adequada, com nivelamento e cobertura com material apropriado, é medida urgente para garantir melhores condições de tráfego e qualidade de vida para a população local. Indicação número 245/2025, da vereadora Thaís Biberbach, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, solicita-se a implantação de sinalização viária e de redutores de velocidade na rua Valdomiro Slivinski, no bairro Cristo Rei. Justificativa. Moradores da via relatam preocupação constante com a segurança em razão da ausência de sinalização e da alta velocidade com que os veículos trafegam pela rua. Essa situação representa risco iminente de acidentes, especialmente para pedestres e crianças que residem ou circulam na região. A implantação de sinalização viária adequada, com placas de limite de velocidade e faixas de pedestres, bem como redutores de velocidade, como lombadas ou faixas elevadas, é medida urgente para garantir a integridade física dos cidadãos e organização do tráfego local. Indicação número 246/2025, da vereadora Thaís Biberbach, ao Poder Executivo Municipal, por meio das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, solicita-se a elaboração e apresentação de um plano de trabalho eficaz para reduzir o número de ataques de cães nas ruas do município de União da Vitória. Justificativa. A recorrência de ataques envolvendo cães soltos, sejam em situação de rua ou oriundos de residências, tem gerado preocupação entre os moradores, especialmente pelo risco à segurança de pedestres, crianças, ciclistas e motociclistas, considerando que os animais em situação de rua são de responsabilidade do poder público. Torna-se imprescindível que o município adote medidas que promovam o controle populacional desses animais, por meio de ações de manejo ético e seguro. Além disso, é necessário desenvolver campanhas de conscientização sobre vacinação antirrábica e posse responsável, com ampla divulgação dos locais de atendimento, bem como implantar mecanismos de fiscalização e penalização aos tutores que não mantêm seus animais adequadamente confinados, permitindo que represente perigo à população. Diante da gravidade da situação e do risco à integridade física dos munícipes, solicita-se a adoção urgente das providências cabíveis. Indicação 247/2025, do vereador Márcio Fernando Utzig, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à Secretaria de Trânsito, que notifiquem à empresa que presta os serviços do estacionamento rotativo em nossa cidade para que preste esclarecimentos em relação à emissão de multas, visto que não estão sendo mais colocadas as notificações no papel, e sim apenas via aplicativo. Justificativa. Houve alterações no sistema que controla o estacionamento rotativo de veículos em nosso município, contudo,
As notificações não mais estão sendo colocadas no para-brisa dos veículos, gerando surpresa nos condutores. Tal mudança deveria ser procedida de ampla divulgação aos interessados para que se adequassem ao novo sistema, o que não foi realizado pela empresa. Diante da exposição dos motivos, pede-se as devidas providências. A indicação número 248/2025 do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja instalada uma faixa elevada na Rua Marechal Deodoro, por volta do número 877. Justificativa. O trecho mencionado possui alto fluxo de veículos e já foi cenário de atropelamentos, representando risco constante aos pedestres que circulam pela região. A implantação da faixa elevada contribuirá para a redução da velocidade dos veículos e para a segurança da população, especialmente de crianças, idosos e clientes dos estabelecimentos próximos. Indicação número 249/2025 do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizados a limpeza dos bueiros e a pavimentação da Rua Ceci Vargas, no bairro São Basílio Magno. Justificativa. A solicitação parte dos moradores da referida via, que enfrentam constantes transtornos devido ao acúmulo de resíduos nos bueiros e à precariedade da pavimentação. Em períodos de chuva, a situação se agrava, com alagamentos e dificuldade de tráfego, prejudicando a mobilidade e a qualidade de vida da população local. A execução dos serviços trará segurança, conforto e valorização da região. Indicação número 250/2025 do vereador Alemão da Agropecuária, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizadas obras de reforma e manutenção na unidade de saúde do bairro São Brás, incluindo a correção de goteiras, rachaduras, pintura e demais intervenções necessárias na estrutura externa do prédio. Justificativa. A unidade de saúde encontra-se em condições precárias, apresentando infiltrações, danos estruturais visíveis e necessidade urgente de revitalização da fachada e áreas externas. Essas condições comprometem o atendimento à população e colocam em risco a segurança e o bem-estar de pacientes e profissionais que utilizam o espaço diariamente. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão enviadas aos órgãos competentes. Os projetos serão encaminhados às devidas comissões. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Nesse momento, concedo a palavra, então, na tribuna ao vereador Cordovan de Melo Neto. Boa noite a todos, boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, a imprensa falada, escrita, de todos o pessoal que nos acompanha via internet. Eu venho mais uma vez fazer uso da tribuna popular para falar a respeito da iluminação pública, nesse assunto que está sendo discutido aí durante muito tempo. E nessa semana que passou, o Executivo Municipal, em conjunto com a Câmara de Vereadores e a empresa IPFoco, chegaram, enfim, a um acordo judicial referente à implantação da iluminação pública em nosso município. A gente está falando aí de um imbróglio judicial que se estende desde 2019, passando aí por 3 prefeitos da nossa cidade, quando foi assinado em 2019 pelo prefeito Santinho Roveda. Foi assinado o contrato, porém, na administração do prefeito Bachir, ele acabou não assinando a ordem de serviço, por N motivos, né? E agora, com a gestão do Dr. Ari, a gente conseguiu avançar aí nesse acordo,
prefeito que vem trabalhando desde o início do ano para arranjar uma solução referente à iluminação pública aqui do município de União da Vitória. A gente discutiu bastante, a gente escutou a empresa aqui na Câmara Municipal, a empresa também, por mais uma vez, discutiu bastante junto ao Executivo Municipal e conseguimos chegar num acordo, né? A empresa conseguiu atender bastante pontos levantados aqui entre os vereadores dessa Casa de Leis e também o que o Executivo gostaria que fosse alterado no contrato. Então, quinta-feira, a gente se reuniu todos lá no gabinete do prefeito, o Legislativo, o Executivo e a empresa, e assinamos todos um acordo, né, desse contrato. E agora chegou aqui para a Câmara, para a nossa apreciação e votação da ordem de serviço aí para a empresa IPFoco poder estar prestando todo esse serviço da troca do parque de iluminação da cidade inteirinha, né? Essa ordem de serviço veio aqui para a Câmara, pois tem uma lei municipal que agora exige que as PPPs passem aqui pela Câmara a assinatura do contrato e também da ordem de serviço. E aconteceu aí muitos questionamentos a respeito por que veio este projeto com o regime de urgência aqui para a Câmara de Vereadores, um contrato, uma ordem de serviço aí de 23 anos, e estavam querendo dar de entender que veio para cá e agora teria que ser votado a toque de caixa. E não é bem isso daí. Né? A gente vem discutindo, como bem falei, já desde a administração anterior e agora com outro entendimento com a atual administração, desde o início do ano vem discutindo, a gente já trouxe esse assunto à tona várias vezes aqui na Câmara de Vereadores, né? E esse projeto veio com o regime de urgência até por um pedido de nós vereadores. Por quê? Porque a empresa que presta o serviço de manutenção da iluminação pública, que é uma empresa emergencial aqui do município, esse contrato se encerra no próximo dia 3 de julho. E não pode ser mais renovado o contrato com essa empresa e também não podemos contratar outras empresas devido a todo esse imbróglio judicial. E já que a gente chegou a um acordo aí dos vereadores, prefeito e a empresa, por que não, né, a empresa atendendo todos esses requisitos, por que não encaminhar com o regime de urgência para cá, para a gente poder já o quanto antes estar liberando essa ordem de serviço para que o prefeito assine, e assim a gente não ter o problema de, quem sabe, a gente ficar sem uma empresa para estar prestando o serviço de manutenção da energia elétrica. Então, por isso, desse projeto estar sendo encaminhado com regime de urgência aqui para a Câmara. Já foi amplamente discutido aqui nesta Casa de Leis e a gente participou diretamente desse acordo junto com a empresa. Então, é só para, quem sabe, amanhã ou depois acabar atrasando todo esse processo, a gente não ter nem empresa para fazer a manutenção do nosso município. E assim que for assinada a ordem de serviço junto à empresa IPFoco, ela já vai estar à disposição para fazer toda a troca de luminária, coisa que ela pega e fala que em menos de 100 dias troca tudo, e também o serviço de manutenção. Então, esses postes que às vezes não estão funcionando, que estão apagados, com a empresa já podendo trabalhar aqui no município, elas já vão ser trocadas pela LED. Né? E a gente não vai precisar aí mais se preocupar quanto a isso daí. Então, é por isso que veio no regime de urgência. Não está sendo nada atropelado. A gente já discutiu e muito a respeito de tudo isso, mas é só para que o município não acabe ficando sem uma empresa aí para manutenção da iluminação pública do município. Também questionaram a respeito de alguns XXX que tinha no contrato junto à empresa,
E nesse acordo também foi especificado, embora em algum lugar do contrato, em vez de colocar valores, tinha X, 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 mas dentro do contrato tinha os valores específicos que estavam se referindo naqueles artigos. Né? Então, o primeiro XXX agora está lá, 277 mil, qual seria a primeira contraprestação? A segunda está lá agora, 307 mil. O quarto, o XXX, está lá 367 mil. E a última contraprestação, que seria de 396 mil reais, agora foi tudo alterado. E também a nova fórmula dos índices de correção, tá? Que a gente foi esse daí que foi a grande diferença, eu acho, de tudo aí que viabilizou o contrato. Antes era um contrato que teria um déficit aí da casa dos 30 milhões e com essa nova fórmula reajustada, a gente está falando aí em um superávit da casa dos 30 milhões. Então, a gente também conseguiu reformular isso daí. E a empresa também acabou abrindo mão da correção, né, se fosse para cobrar, falando aí de um deságio na casa de 38 milhões de reais, se fosse para usar aquela fórmula antiga e repassar para os dias de hoje. Então, a empresa colaborou bastante, o executivo conseguiu, aí, junto à empresa, atender todas as solicitações dos vereadores para que isso daqui fosse uma realidade. Então, estamos bem próximos agora da iluminação de LED no nosso município de União da Vitória. E fica aqui, né, o pedido, senhor presidente, né, hoje vai ser votado o regime de urgência, quem sabe a gente poder estar fazendo aí até uma sessão extraordinária, né, senão qualquer coisa fica para a sessão ordinária da semana que vem. Esse que é um prazo que, se deixar para a próxima segunda-feira, a gente vai estar bem próximo do limite do acordo, e daí a gente tem que cuidar aí também, né, presidente, seu nome, do prefeito, para não acabar pagando as multas diárias conforme está lá requisitado. Por causa que a nossa, que nem eu falei, até tem essas datas limites para que seja aprovado essa ordem de serviço, justamente para que a gente não fique sem a iluminação de manutenção emergencial. Então, por isso que esse trâmite a gente está procurando fazer o mais célere possível, para que a gente não acabe ficando aí nas escuras, sem empresa, aí, para nem estar fazendo essa manutenção do dia a dia. Tem alguns outros assuntos aí bastante pertinentes, né, a respeito do STAR também. Amanhã a gente vai estar aberto aí, convite a todos os vereadores, o secretário de trânsito vai estar aí nos atendendo no período da manhã, para ver algumas reivindicações aí de todos os vereadores. Eu acho que tem, né, algumas reivindicações pontuais, principalmente a respeito do ticket, da multa, que passou para R$15, e alguns outros detalhes. Então, o executivo, através do secretário da UVETRAN, vai estar atendendo amanhã todos os vereadores para a gente estar notificando em conjunto a empresa do STAR, para que ela também passe aí a usar a nossa lei, né, que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores como referência aí para os usuários do STAR. Então, uma primeira conversa para uma notificação junto ao STAR e, quem sabe, né, a gente conseguir chegar aí no que realmente a população quer, né, por causa que a gente vê as dificuldades de sem o ticket ali, não sabe se teve os 10 minutos de cortesia, se não teve, se foi multado, se passou as 2 horas ou não. E como os nobres vereadores aqui a gente discutiu no período da manhã, não é obrigado todo cidadão ter um aparelho celular para estar acompanhando. Enfim, amanhã a gente vai estar lá, já temos aí, com certeza, aí vai quase todos os vereadores estarem presentes nessa reunião, justamente para a gente conseguir estar alinhando aí junto ao executivo, à empresa, o que realmente é o melhor para o município aqui de União da Vitória. Na noite de hoje seria isso, presidente. Muito obrigado e desejo desde já uma boa semana a todos.
Não havendo mais inscrições para a tribuna, passamos imediatamente à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que faça a leitura dos itens da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação do regime de urgência do projeto de lei ordinária número 19/2025 do Executivo. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o regime de urgência do projeto de lei ordinária número 19/2025 do Executivo. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 14/2025, denomina via pública no município de União da Vitória. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 14/2025. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 16/2025, concede o título de cidadão honorária do município de União da Vitória à excelentíssima senhora desembargadora, doutora Lídia Maijima. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 16/2025. Requerimento. Requerimento número 116/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, estuda a eventual revisão dos valores atualmente praticados para as diárias dos servidores do Executivo, especialmente no que se refere aos motoristas e demais servidores que fazem jus ao benefício. Justificativa. O pedido visa a verificar a possibilidade de atualização dos valores das diárias, tendo em vista que os montantes atualmente pagos não têm suprido adequadamente os custos decorrentes de deslocamentos e estadias dos servidores em serviço. A medida visa garantir melhores condições de trabalho e compatibilidade com os custos reais enfrentados pelos beneficiários. Em discussão, com a palavra, vereador Cordovan Neto. Referente a esse requerimento, está um tanto defasada. Já na legislatura anterior, já teve vereadores que solicitaram já o reajuste dessas diárias. E eu estive junto com alguns motoristas, professores, que estavam representando o município nos Jogos da Juventude, e o pessoal falando, veja bem, professor, não paga o hotel, bem dizer, se a gente tiver que ficar, se a gente não tiver a oportunidade de ficar num alojamento aí com o pessoal, tudo mais. E os motoristas, às vezes, falando diretamente a respeito dos jogos, né? Às vezes o motorista tem que descansar, não pode ficar no alojamento junto com os atletas, por causa que, né? Às vezes tem aquela bagunça, o motorista é o primeiro que tem que acordar, muitas vezes o último a ir dormir. Então, para a gente pegar, dar uma analisada nisso daí, sem contar os motoristas que, né, da saúde, né, viajam aí durante a madrugada, chegam aí no período da manhã. Então, a gente vê que está um tanto defasada e, enfim, e todos os outros funcionários do município aí, é um direito que eles têm, né, por causa que não estão indo a passeio, né, muitas vezes estão indo a trabalho quando estão indo lá ou representar o prefeito, ou representar aí alguma associação, enfim, estão indo viajar para trazer benefícios para a população de União da Vitória. Então, que seja, né, aí pensado num valor justo dessas diárias, porque às vezes o pessoal acaba, muitas vezes, tirando dinheiro do bolso, né? E às vezes acabam até deixando de participar de algum evento que teria, justamente porque vai acabar tendo um custo para eles. Então, que seja reavaliado aí pelo Executivo Municipal, né, essas diárias aí dos nossos funcionários. Seria isso, conto com o voto dos nobres edis. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 116/2025. Requerimento número 117/2025 da vereadora Pastora Josi.
ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, solicitando que sejam realizadas providências técnicas e estruturais na Unidade de Saúde Josiane de Senha Bom, localizada na rua João Ribeiro Filho, sem número, bairro São Gabriel. Justificativa. A referida unidade de saúde enfrenta sérios problemas de alagamento em dias de chuva, situação decorrente da execução do asfalto em nível superior ao da edificação. Essa condição tem provocado inundações frequentes no interior da unidade, comprometendo o atendimento aos pacientes, prejudicando as atividades dos profissionais de saúde e colocando em risco a integridade dos equipamentos e da estrutura física do local. Em discussão? Com a palavra a vereadora Pastora Josi. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, os que nos assistem de casa e todos presentes. Então, na verdade, esse requerimento ele é um apelo, um pedido de socorro, né? Porque sempre as pessoas menos favorecidas são as que mais padecem. E nós estamos falando de uma unidade de saúde, onde eu me coloco no lugar de uma mãe que leva seu filho ou seus pais na unidade de saúde e, de repente, se depara com uma situação dessa. Como eu conversei com algumas pessoas, e em dias de chuva, além dos funcionários atenderem as pessoas, eles também têm que se preocupar em tirar a água de dentro da unidade. Então, eu gostaria de pedir, né, o Executivo, a Secretaria de Obra, que desse uma olhada com carinho para essa unidade. Porque o nosso povo ele merece respeito, merece ser bem atendidos, e nós não podemos simplesmente ouvir tais relatos e ficarmos de braços cruzados. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 117/2025. Requerimento número 118/2025 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que sejam realizados estudos e providências para a pavimentação asfáltica da rua Laranjeiras do Sul, no bairro Bela Vista e União da Vitória. Justificativa. A referida via encontra-se em condições inadequadas de tráfego, com trechos irregulares e acúmulo de poeira em períodos de estiagem, além da formação de lama nos dias chuvosos, o que prejudica a mobilidade de pedestres e veículos. A pavimentação dessa rua trará mais segurança, conforto e valorização à região, beneficiando diretamente os moradores e melhorando o acesso aos serviços públicos e ao transporte. Em discussão? Passo a presidência ao vereador Cordovan para discutir o requerimento. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Anderson Cardoso. Então, com relação a esse requerimento, de uma possível pavimentação na rua Laranjeiras do Sul, no bairro Bela Vista, de todos os bairros do nosso município, eu acredito que é o único bairro que não tem pelo menos uma rua asfaltada, né? Todos os outros bairros têm algumas ruas, infelizmente não temos 100% do nosso município asfaltado ainda, mas, como eu falei, no bairro Bela Vista não tem nenhuma, né? E essa rua Laranjeiras é uma das principais ali do bairro Bela Vista. É caminho para posto de saúde, para creche, passagem também de transporte escolar, lotação. Então a gente deixa aqui uma sugestão, né, de pavimentação. Sabemos que fomos contemplados, né, nosso município aí, contemplado com um valor aí para pavimentação pelo governo do estado. E a gente faz essa solicitação aí. Já cobrei diversas vezes referente a essa mesma rua Laranjeiras, só que essa é uma das principais que sobe para o bairro, que dá acesso pelo bairro Limeira, e também tem a outra subida lá, que é pela Pedreira do Kerber. Mas esse pedido em específico, então, é na parte lá do meio do bairro, tá? Não é na subida. Na subida ali, eu já cobrei várias vezes nos anos anteriores, até conseguimos, né, o recurso, através do deputado Hussen, para fazer lá aquela pavimentação com pedras irregulares.
Infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu, a empresa vencedora acabou começando os trabalhos lá pelo bairro São Cristóvão e ali ficou a desejar. Mas ali já foi contemplado, então, essa subida do bairro Bela Vista, e eu só peço que os vereadores possam votar favorável para aprovar agora na rua lá de cima do bairro. Seria isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Anderson Cardoso. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 118/2025. Requerimento no 119/2025 dos vereadores Juarez Tica e Ricardo Adriano Saz. Ao Poder Executivo Municipal de União da Vitória, considerando a audiência pública realizada em 22 de novembro de 2023, na qual foram apresentados estudos técnicos preliminares para conter as recorrentes cheias do Rio Iguaçu, e o anúncio do investimento de 5,2 milhões pelo governo do Estado do Paraná para a elaboração de anteprojeto com previsão de início das obras em 2025. Requer-se, primeiro, que o Poder Executivo oficie ao Governo do Estado e ao Instituto Água e Terra, IAT, solicitando informações atualizadas sobre o andamento da licitação do anteprojeto, o cronograma de execução das obras, as etapas previstas após a conclusão dos estudos técnicos. 2. Que o município cobre oficialmente o cumprimento do compromisso firmado pelo Estado e reforce a urgência da obra diante da gravidade das últimas cheias, que causaram prejuízos sociais e econômicos significativos à população. Justificativa. As enchentes que atingem a União da Vitória, como a registrada em outubro de 2023, causam prejuízos recorrentes à população e à infraestrutura da cidade. A audiência pública realizada em 22 de novembro de 2023 e o anúncio de investimentos de 5,2 milhões pelo governo do Estado para a elaboração de anteprojeto demonstram um avanço importante, mas exigem acompanhamento e cobrança. Diante da gravidade da situação, é essencial que o município cobre informações atualizadas sobre o andamento do projeto e reforce a urgência das obras, assegurando o comprometimento dos compromissos firmados pelo Estado e a efetiva implementação das medidas de prevenção às cheias. Em discussão? Com a palavra, o vereador Ricardo Adriano Saz. Mesa diretora, senhores vereadores e vereadoras, quem nos acompanha de forma presencial, quem nos acompanha pelas redes sociais, fizemos esse requerimento, né, eu, o vereador Tica, e juntamente comigo, tivemos, a redação dele foi na sexta-feira, né, fizemos a redação para protocolar aqui na Câmara, e pude observar hoje nas redes sociais que o deputado Sembacre deu uma entrevista num órgão de imprensa, mencionando que a empresa, por algumas questões de dificuldade, né, ela foi contratada, essa empresa, para fazer o estudo, 5,2 milhões de reais, que houve realmente atrasos. E o intuito de nós fazermos esse requerimento é porque foi anunciado que o estudo seria apresentado por volta do mês de abril, ou até mesmo de maio, né? Por questões, parece que de solo, né? De análise de solo em determinadas regiões aí do Rio, que levou, aparentemente, esse atraso. Mas o governo do Estado esteve aqui, né? Fez o anúncio, né? Que seria liberado o recurso para o estudo, né? O estudo visa o quê? Fazer toda a análise de se fizer uma determinada obra, pode reduzir em algum percentual de metragem o rio, se fizer outra obra, reduz um pouco mais. Mas o que nós precisamos é que seja passado isso para a população, um pouco mais abertamente, um pouco mais periodicamente, a quantas anda esse estudo, né? Porque depois de ser feito esse estudo, vai se apresentar. E o governo do Estado é que vai ter que fazer. Talvez busque também recursos a nível federal, porque ele vai atender União da Vitória, Porto União, né?
mas é uma obra que o governo do estado vai ter que colocar dinheiro, né, para que venha a reduzir realmente um pouco essa questão da enchente. Mas que se dê essas notícias, se atrasou por quê? Qual a perspectiva de ser esse estudo? Porque depois disso, o governo do estado vai ter que fazer um processo de licitação para a obra. Até quanto de valor que o governo vai estar empenhado e comprometido e que possa investir nessa obra, né? Daí depois é a fase de contratação da empresa, licitação, ordem de serviço, e isso, né, ano que vem é ano eleitoral, até uma determinada altura do ano pode-se anunciar obras, enfim, depois já não pode mais. Então, o intuito é esse, né, de que passe a população, né? Então, se tem a notícia do atraso por causa de determinada situação, que se passe, né? O valor foi alocado, a empresa foi contratada para esse estudo prévio, ela está fazendo estudo, tem notícia que teve aqui, fazendo visita em loco, com um drone, com um barco, em vários locais do Rio, mas o que tem de perspectiva? Quanto mais de tempo para estudo? Então, isso é o intuito de nós buscarmos esse requerimento para que traga essa informação, né? Que tenha um canal de notícia do governo do estado, do IAT, que é o Instituto de Água e Terra, que possa estar informando a quantas anda esse processo de estudo prévio para uma possível obra no Rio e que venha atender aí a população de Nova Vitória. Seria isso. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 119/2025. O requerimento 120/2025 do vereador Márcio Fernando Utzig, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e às demais secretarias responsáveis, para que realize estudos a fim de realizar a regular manutenção das estradas rurais, as quais são linhas do itinerário do transporte escolar. Justificativa. Nos termos da legislação pátria, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. No caso, em apreço, temos recebido diversos pedidos da comunidade do interior para que seja realizada a manutenção das estradas rurais, facilitando o acesso de nossas crianças aos estabelecimentos de ensino. Tal demanda seja, acima de tudo, prioridade. Diante do exposto, solicitamos as devidas providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 120/2025. Requerimento 121/2025 do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao senhor prefeito municipal, para que, por meio da secretaria competente, providencie a recuperação do piso do pátio da Escola Municipal Clementina Lona Costa, tendo em vista que o mesmo encontra-se deteriorado e com riscos de acidentes. Justificativa. As condições atuais do piso representam perigo aos alunos, professores e demais frequentadores da unidade escolar, que podem se machucar devido às irregularidades. A intervenção é necessária para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade escolar. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 121/2025. Requerimento número 122/2025 do vereador Alemão da Agropecuária, ao senhor prefeito municipal de União da Vitória, para que, por meio da secretaria competente, sejam retomadas as obras iniciadas no cemitério de São Cristóvão, especialmente no que se refere à construção das gavetas. Solicita-se ainda que seja realizada a reconstrução dos muros, a construção de um portal de entrada, condizente com a importância do local e, adicionalmente, promovidas melhorias na parte estética, com ações de limpeza e a valorização da visibilidade externa do espaço. Justificativo. As obras iniciadas no cemitério não foram concluídas, o que compromete tanto a funcionalidade quanto a dignidade do local.
A falta de um portal de entrada adequado, bem como a precariedade dos muros e a necessidade de intervenções na parte estética e de limpeza da área externa, tem gerado desconforto e insatisfação entre os cidadãos que frequentam o espaço. É dever do poder público garantir que o cemitério municipal esteja em condições apropriadas, respeitando a memória dos que ali se encontram e oferecendo um ambiente mais organizado e acolhedor para as famílias. Em discussão, com a palavra, vereador Alemão da Agropecuária. Boa noite a todos, colegas, ao público, pessoal de casa. Bom, pessoal, essa situação do cemitério de São Cristóvão se alonga há muito e muito tempo. E cada vez fica pior. Agora temos até túmulos abertos lá, aberto ao público lá. Já até espalharam fotos aí de caveira, enfim. Então, esse pedido, esse requerimento é para que se retorne os estudos ali, referente àquele gavetário que tinha, né? Se vai ser feito, não vai, se vai se definir. Eu acho que tem que ser feito. É urgente isso aí, né? E mais ainda, nós temos que colocar uma parte estética ali dentro, uma beleza dentro daquele cemitério, né? Tem entes queridos aí de muita gente lá que, inclusive os meus, estão lá. E a gente vê aquilo depedrado, né? Muro caindo, sujeira, túmulo aberto, túmulo quebrado. Então tem que se definir ali, fazer logo o que estavam colocando ali, verificando os túmulos de quem era. Se não tem alguém que se habilite a aparecer daquela pessoa ali enterrada, vamos guardar a ossada ali até que pareça um parente, né? Um ente querido ali. Mas o que não pode é ficar dessa maneira. E digo mais, a estética ali, a parte de dentro ali é muito complicado. E, enfim, o portal de entrada. Poxa, nunca se teve um portal ali de entrada dizendo que... Todo mundo sabe que é um cemitério, né? Mas dizendo que é um cemitério municipal e dá nome ali para homenageando ali quem doou o terreno, né? Que foi o seu Amazonas. O próprio, a pessoa que mais esteve ali naquele cemitério, o falecido Albino, aí, foi vereador aí junto com, nessa casa aí. Então, pessoal, eu vou batalhar por isso para que se torne algo breve, que aconteça isso aí. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 122/2025. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, concedo a palavra aos nobres colegas que desejarem fazer uso dela. Com a palavra, vereador Alemão da Agropecuária. Boa noite aí de novo. Quero ser breve. Eu fiz um pedido aí de uma reforma do posto de saúde do São Brás. É um dos postos aí, acho que até, não sei se é o mais velho, um dos mais velhos. Acredito que já passou por alguma reforma e está precisando novamente. Tem muita coisa lá para se ajeitar. Futuramente a gente vai vai pensar numa ampliação. Mas, a princípio, precisamos de uma reforma urgente. Não podemos atender doentes em locais com goteira, com infiltração, com alguma coisa a ser feito aí. E, então, peço aí ao Executivo que veja com carinho isso aí para nós ver quanto antes aí. Obrigado. Palavra livre, está em aberto.
Com a palavra, vereador Ricardo Adriano Sass. Senhoras e senhores, agora na palavra livre, apenas comentar que na gestão anterior do prefeito Bastirabas, nossas entidades estavam sendo atendidas com valores que eram repassados, né? Nossas entidades aí que prestam um serviço na questão social, atendendo muita gente, né? Ajudando em muito a prefeitura, né? Atendendo idosos, questão de drogas, internamentos, questão da nossa PAI. Então, sempre foi prestigiada. E nesse ano, fiz há dias atrás, inclusive, aqui um ofício pedindo para o deputado federal Aliel Machado que pudesse viabilizar emenda parlamentar, e recebi um ofício de número 212/2025, deputado federal Aliel Machado, excelentíssimo prefeito Dr. Ari Carneiro Júnior, né, prefeito municipal, está aqui o endereço, prefeitura, assunto indicação de recurso para entidades, né, emenda parlamentar individual, de número 3041-0004, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. E esses recursos vieram para atender algumas entidades, né? O abrigo Santa Clara, beneficiado aí com uma indicação de R$20 mil, a Associação Recanto da Sobriedade, que é o Ares, né? R$30 mil, Associação Casa de Apoio Restauração Divina, que é a ACARD, o valor de R$30 mil, a Associação Profeta Daniel, o valor de R$30 mil, a Associação Beneficente Lar de Nazaré, no valor de R$30 mil, a Liga de Assistência das Senhoras Católicas, né, R$20 mil, a nossa APAI, o valor de R$20 mil, e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no valor de R$20 mil, né? E a emenda aqui indicada pela estrutura SUAS, né, perfazendo o valor de R$200 mil. Então, um agradecimento pela iniciativa do deputado em enviar os recursos, que muito bem serão aproveitados por essas entidades. Como eu sempre falo, são parceiras do município, atendem muito bem uma faixa da nossa população, e o agradecimento no dia de hoje. Seria isso. Obrigado e boa noite. Palavra livre, está em aberto. Com a palavra, vereador professor Márcio Tzik. Senhor presidente, boa noite. Caros colegas e colegas vereadores, público aqui presente, ao suplente a vereadora aqui, o Claudir Mendes, nosso amigo Paulo, demais público que nos assiste em casa. Eu tenho hoje para falar aqui, ressaltar o requerimento do vereador Tica e do vereador Sass em relação ao estudo técnico das enchentes, né, para mitigar esse grave problema das nossas cidades, né. Tivemos uma grande enchente em 1983, 92, 2014, 2023, né? E ao longo de todos esses anos, nós só ficamos à espera de algo para que fosse, pelo menos, mitigado esse problema. Então, que realmente o Estado demonstre essa boa vontade, né, através do nosso líder lá do governo do Estado, que é da nossa região, o deputado Simbach, que já demonstrou bons olhos para a região, né? Tivemos uma obra aqui na frente da Ponte de Arco, ali, faraônica, de milhões de reais, que resolveu um problema de muito tempo, né? E temos plena convicção, vereador Sass, que o governo vai ter esse olhar também em relação às enchentes aí, né? Até já foi dada uma justificativa na imprensa, como bem citou o vereador, sobre a demora do estudo, mas temos aí a certeza que
que vai ocorrer esse estudo e as obras para mitigar esse problema que assola gravemente a nossa população e nossa cidade. Sobre a iluminação pública, né, o que nós estamos votando aqui hoje é a urgência, né, uma urgência do projeto que vai autorizar a ordem de serviço para resolver, ou pelo menos começar a resolver esse problema que temos aqui debatido há muito tempo, né? Então, a urgência é para a população de União da Vitória. Eu, pelo menos, entendo assim. Não é para agradar o Poder Executivo, não é para favorecer a empresa, né? Mas sim para que a urgência seja em relação a beneficiar a nossa população. Só gostaria de reforçar aqui, não sei se vou fazer um ofício de gabinete ou até um requerimento verbal, para que o advogado da prefeitura nos encaminhe o parecer. Ele ficou de encaminhar para o meu e-mail, não sei se encaminhou para algum vereador, eu não recebi o parecer ainda dele em relação ao termo de ajuste, o termo de acordo. E também, né, que passe também esse parecer pela a nossa advogada da Câmara aqui, né, para que a gente possa discutir dentro das comissões essa matéria, né. Temos certeza que está chegando uma definição e que vai atender de forma merecida aí uma iluminação de qualidade que a nossa população, nossa cidade merece. E a respeito do meu requerimento, mais uma vez, como já foi mencionado pelo vereador Alemão, do estabelecimento de prioridades, né? A educação, ela está tanto na legislação como nos discursos, sempre colocada a condição de prioridade. Então, que o Poder Executivo faça os estudos necessários, pertinentes, em relação a essas estradas rurais, principalmente no itinerário das escolas, dos estabelecimentos de ensino, e possam ali dar acesso mais fácil aos nossos estudantes. Na noite de hoje seria isso. Muito obrigado e boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Borracha. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos escutam e presentes aqui. Eu queria só reforçar, que nem o chefe o vereador Cordovan, o líder do governo, sobre o STAR. Amanhã nós vamos ter uma reunião pela parte da manhã. Hoje fui procurado pelo secretário Cleomar e também pelo secretário de administração. Conversamos e amanhã nós não vou entrar mais em detalhes, que realmente a empresa não está cumprindo o seu dever, mas amanhã não está cumprindo a lei que nós aprovamos aqui. E sobre a taxa de iluminação pública, adiantamos bastante, eu acho que já está mais do que explicado, só que hoje aprovamos o regime de urgência, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que o vereador Márcio falou agora, tem que ter o parecer jurídico e também o do Executivo também, para nós acompanhar mais detalhadamente. Só que a população da União da Vitória tem que ficar ciente disso. Hoje, nós pagamos a COSIP, que é a contribuição para o serviço de custeio do município. Esse aumento vai ter, esse reajuste vai ser o INPC, que hoje dá 6%, em torno de 5% a 7% anual. Isso vai ser colocado na COSIP, como vai ser feito no contrato que vai estar em vigor. Só que tem um outro detalhe, que hoje, por exemplo, o município está pagando 396 mil, já está pagando 400 mil. Ele paga 330 para a Copel, que é a energia, e paga 150 mil para a empresa, 148 mil para a empresa emergencial que está fazendo o serviço de manutenção. Por sinal, muito, muito mal também. Então, o que vai acontecer isso? Esse número, no primeiro mês que a empresa assumir, esse valor de 330 mil da Copel,
que é a concessionária que administra a iluminação pública, os postes, já vai passar para a concessionária, que é a IP Focus, nos primeiros 30 dias, e como a manutenção também. Então, esse valor que hoje a prefeitura paga, ela vai ficar pagando através da CUSIP, mas a responsabilidade da energia que é paga e a manutenção vai ser tudo da empresa. E vai sobrar, hoje sobraria e vai sobrar um dinheiro, mas esse dinheiro vai diretamente para a CUSIP, para a conta CUSIP, que daí não é a prefeitura que vai colocar em outras secretarias, ela vai ser para a CUSIP, que ela vai colocar em campo de futebol, vai fazer as praças, vai melhorar. Então, eu, na minha opinião, lógico que nós discutimos várias vezes, só não foi aplicado antes porque o contrato tinha alguns que não concordaram, que tinha alguns jabutis. E foi resolvido e, tranquilamente, eu acho que nós temos aí uma semana para aprovar, depende da Comissão de Constituição e do parecer jurídico do Executivo. O Executivo ele já falou para nós aquele dia que ele tinha, só ficou de repassar para nós. E também acho que a Comissão de Constituição vai pedir para a nossa jurídica aqui um parecer também. Era só isso. Então. Com a palavra, vereador Valdir Luiz Cortellini. Boa noite aos colegas vereadores, também boa noite à plateia presente, aos ouvintes, aos que nos assistem nesse momento. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento e também conversar sobre a estrada lá da Fazenda Palmital. Até estive participando junto, aí 2 dias junto, né? Quero agradecer o nosso amigo Joel, secretário, e através do Joel quero agradecer aqueles funcionários que trabalharam lá, que foram excelentes, né? A gente tem que ver as coisas boas, a gente tem que gavar, né? Então, foi feito o patrulhamento e foi empedrada também a estrada. Isso já vinha há anos que você estava pedindo, né? E agora a gente já está solicitando aí, desde o começo do mandato do nosso amigo prefeito Ari, que se fosse feito também ali começasse aqui no Rio dos Banhados e fosse até a Barra do Palmital, que são divisa com Cruz Machado, que está terrível aquela estrada ali também. Tem pontos que como diz, um pula-pula. E também, já aproveitando o embalo, que seja feito as vicinais, né, que estão pior ainda do que a principal. Então, está ficando bem difícil. Eles tiraram uma máquina que estava trabalhando aqui da cidade para fazer lá esse serviço, porque a outra está na oficina. Então, praticamente, a prefeitura está com uma patrola só no momento, né? Acredito que a semana que vem saia outra da oficina, e assim já pode agilizar um pouquinho mais, tanto no interior quanto aqui na cidade. Então, quero agradecer e aguardar que façam essa estrada ali desse outro local aí, quanto mais rápido possível. Pinhalão, acho que ficou muito bom, ainda, apesar da chuvarada e tudo, ela está boa. E a gente está acompanhando todo esse trabalho aí, que é possível, aí a gente está acompanhando. Então, na quinta, na sexta, eu acompanhei esse pessoal, e também nesse domingo eu fiz uma entrega de roupa naquela região lá do Barra do Palmital, Porto Almeida e Rio dos Banhados, e eu vi como que realmente está essa estrada. Então, gostaria que o Joel olhasse com carinho, que eu já conversei com ele. Acredito que em breve também fazem essa rua ali. Até gostei do nosso amigo aí, professor Márcio, colocar essa situação, porque realmente tem lugares bem difíceis, mas devagar eles estão conseguindo aí. Eu acho que agora, fim do mês, agora vai ser a licitação para terceirizar máquinas, então vai ter mais 2 patrolas e mais caminhão, acho que vai ajudar bastante. É isso aí, e uma boa noite a todos. Palavra livre, está em aberto. Com a palavra, vereador Cordova Neto. Eu vou ser bem breve na minha palavra livre, mas com o intuito de estar comunicando os nobres vereadores que a nossa reunião lá junto ao secretário da UVETRAN
ficou reagendada para as 16h30, todos estão convidados, né, a nossa reunião junto ao STAR. Eu tinha antes marcado às 10 horas da manhã, mas coincidiu com a nossa reunião interna aqui referente ao regimento e à lei orgânica que a gente está discutindo. Então, daí ficou reagendada para as 16h30. Todos estão convidados, pois aqui eu acho que todos, né, têm algum questionamento referente à empresa. A gente vai estar lá para discutir em conjunto, junto ao Executivo, né, para que a empresa venha atender todos os anseios da população. Seria isso. Só antes de eu encerrar, eu já lhe passo às 16h30 lá na UVETRAN. Tá ok? E também gostaria de aproveitar o momento para parabenizar a organização da parceria junto da SME, junto à Rota das Colônias, o evento que aconteceu lá na comunidade do Rio dos Banhados, aproximadamente 500 ciclistas participando, um evento show de bola, muito bem estruturado e organizado. Fica aqui os meus parabéns a toda a organização, aos participantes e também à SME. Seria isso, uma boa noite a todos. Palavra livre, está em aberto. Quero, nesse momento, falar então das minhas indicações, do meu requerimento. Nessa noite foi voltado a pavimentações. Então, solicitei que fosse possível incluir no programa de pavimentação a rua José Rudnick, ali no bairro São Brás. Também a rua Foz do Iguaçu, ali no bairro Bela Vista. E o outro pedido também referente ao bairro Bela Vista, na rua Laranjeiras do Sul. Então, como eu falei, né, a gente não trabalha com promessas, não é o vereador que faz a pavimentação, mas o primeiro passo é esse, é incluir no programa de pavimentação algumas ruas que ainda não estão inclusas. Referente ao STAR, quero aqui também relatar a todos, né, que estive ali na semana passada, em frente à sede lá da empresa, Zona Azul, que é responsável pelo gerenciamento do estacionamento rotativo, né, gravei um vídeo lá, fiz uma cobrança referente àquilo que eu sou cobrado nas redes sociais, no nosso dia a dia aí nas ruas. Então, quero até parabenizar os vereadores aqui, né, que a iniciativa, na verdade, partiu aqui da Câmara de vereadores atentos, né, com o término do contrato, o vereador Borracha, o vereador Sass, e depois todos os vereadores fizeram parte, né, de algumas modificações que foram feitas ali, e isso contribuiu bastante, né? Agradecer também ao Executivo que escutou essa casa, e digamos que ficou bom, né, esse contrato, com um repasse maior para a Prefeitura e tudo mais, várias outras modificações ali, só que infelizmente nós reparamos que não estava sendo colocado em prática. Então, como já foi falado por alguns vereadores, conversei com o Cordovan também, que é líder do governo, já intermediou lá junto ao prefeito. Então, essa reunião está marcada para amanhã, às 16h30, na UVETRAN. O secretário de Trânsito, né, vai estar presente. Faço o convite também aos demais vereadores. Como eu sempre falo, todos nós somos cobrados, né? Então, quem quiser se fazer presente lá, tenho certeza que com um bom diálogo, né, com a conversa lá, nós chegaremos em um acordo junto do Executivo, né, Legislativo e a empresa responsável. Sempre pensando aí no melhor para a população. E falar um pouco também da iluminação pública. Tivemos, né, uma importante reunião com o Executivo, a maioria dos vereadores aí estiveram presentes, a empresa responsável também, né, com seus advogados, o prefeito, todos os secretários lá. Foi discutido bastante, né, deixar bem claro isso, vários pontos foram ajustados, dúvidas sanadas. E faz tempo, né, que estamos nessa cobrança. Infelizmente, alguns anos atrás, aí, nós, o Legislativo, nós estávamos realmente de mãos atadas, devido a essa questão da iluminação estar correndo aí em processo de justiça, né? Mas agora aí todos chegaram a um acordo, foi bem falado pelo vereador, né? Não foi nada decidido às pressas, né, vereador? Nada com urgência, né? Nada com extraordinária. Não teve nada disso. Teve realmente muita responsabilidade dessa Casa de Leis e compromisso, né? Trazendo sempre
a transparência aí a todos que nos acompanham, a todos que nos questionam. Então, por fim, a ordem, né, o projeto que autoriza a ordem de serviço já veio para essa casa para votação. Por que veio em regime de urgência? Até pelo fato, né, que o contrato aí já está quase encerrando, contrato de emergência com a empresa que hoje faz apenas algumas manutenções, né, das lâmpadas que queimam e tudo mais. E como foi falado também, né, vereador? E bem ineficiente também. Então, a gente vem dessa cobrança há muito tempo e poderíamos realmente ter feito uma extraordinária e votado hoje mesmo. Mas, como nós sempre temos nossa reunião na segunda aqui pela manhã, na reunião das comissões, conversamos com todos os vereadores, como eu falo sempre, né, em conjunto com todos, foi decidido que a melhor forma era votar urgência sim hoje, para não se alongar para 30, 40 dias. E aí, votando essa urgência, nós temos um prazo de aproximadamente 15 dias. Então, até segunda-feira, nós vamos votar numa sessão normal, numa sessão ordinária. E teremos também o parecer jurídico aqui, né, da advogada dessa casa. Eu até brinquei com os vereadores, né, meu CPF que está em questão aí, né, com responsabilidade aqui pela Câmara. Então, vamos fazer assim, com calma, né, sem atropelar, e vai ficar dentro do prazo aí. E acredito aí que vai se resolver de uma vez por todas essa questão da iluminação em nosso município, que também trará muitos benefícios, né, com o andamento dessa iluminação. Sem falar na qualidade, a segurança, e também já foi citado por alguns vereadores, tem muitas outras coisas boas que podem vir por aí, com questão, né, dessa iluminação inteligente, parques, praças, até eu estava pesquisando, tem uma sugestão de totens, às vezes nos pontos de ônibus, isso é muito importante, com câmera já ali, que pode, né, as pessoas ali, as mulheres que estão aguardando ali no ponto de ônibus, às vezes tem um botão ali, se você sentir, né, que está insegura, pode acionar esse botão, vai ser filmada o todo o tempo até chegar, né, o transporte. Então, isso é só mais uma das coisas que eu coloco aqui, né, que vai beneficiar. Tá bom, meus amigos? Uma vez por todas, a cidade de União da Vitória sairá das escuras. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores e a próxima reunião ordinária será no dia 23 de junho de 2025, no horário regimental. Muito obrigado, uma boa noite a todos.